Sérgio Vieira, muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. Boa noite, Selma. Boa noite, senhores telespectadores. E com muito carinho, com muito amor, boa noite a todos os nossos amigos angolanos. Pois é, vai começar pelo 4 de fevereiro, não é? No dia 4 de fevereiro de 1961, os militantes do MPLA atacaram prisões em Luanda para libertar os seus camaradas. E foi o início da luta armada de libertação nacional, não só em Angola, mas para todos nós. Há que dizer alguns factos. Pouco depois, março, abril, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas, o general Botelho Muniz, o marechal Craveiro Lopes e outros, dirigiram-se ao Presidente da República, que era o Almirante Américo Tomás. Craveiro Lopes tinha sido Presidente da República e era marechal. E disseram, olha, o doutor Salazar trabalhou muitos anos, merece ir descansar, talvez vá para a Suíça. O Américo Tomás disse, bom, eu vou estudar o assunto. E passado uma hora ou duas, Botelho Muniz, Craveiro Lopes e todos os generais estavam demitidos e com prisão domiciliária. Salazar faz um discurso a dizer, se querem a explicação dos acontecimentos, é Angola com força. Ir para Angola com força. Bom, em maio do mesmo ano, um grande grupo de estudantes fugiu de Portugal, clandestinamente. Nesse grupo fazia parte o camarada Joaquim Chissano, Pascoal Mucumbi, Nhambeu, que vive há muitos anos nos Estados Unidos, e pouco depois fugiram outros, como o Paulo Teixeira Jorge, de Angola, que já morreu, eu próprio, Fernando Ganhão, que também morreu. Em dezembro, farto de tentar negociar, o governo indiano decidiu pôr termo à ocupação estrangeira em Goa. Cercaram Goa, tinham forças poderosas, terrestres, aéreas, navais, tinham porta-aviões. E o comandante, que era o general Vassal e Silva, informa ao Salazar, o que é que eu faço? Tenho 5.000 homens, as nossas armas são espingardas da Primeira Guerra Mundial, não tenho canhões, não tenho aviões, não tenho nada. O que é que eu faço? A resposta do Salazar para o general Vassal e Silva foi soldados portugueses ou mortos ou vitoriosos. Bom, o general Vassal e Silva decidiu não suicidar 5.000 homens. Não pôr 5.000 famílias de luto. Renderam-se. Quando voltou a Portugal, ele pediu um conselho de guerra para apresentar os factos. Tinha-se rendido e queria apresentar os factos. Salazar recusou e, pura e simplesmente, administrativamente, demitiu ou despromoveu o general Vassal e Silva de general para soldado raso. Ele só voltou a ser general depois de 25 de abril. Okay. Ora bem, estamos perante um dirigente que era um autista. Ele nem sequer conhecia o país dele. Ele nunca visitou o Algarve ou o Alentejo, nada. A vida dele era o Palácio de São Bento, Santa Combadão, onde ele nasceu, e onde tinha uma quinta, e onde ia passar as férias. Nunca foi ao estrangeiro como chefe do governo. Não visitou nenhum país. Autista. Um narcisista tremendo. Montava um culto da personalidade à volta dele.
E ele apresentava-se sempre como pessoa muito modesta. Usava, não roubava, mas usava e controlava os homens das negociatas financeiras. Até os punha no governo. Mostrou ignorância total. Em 68, teve uma queda, e isto é ridículo. Teve uma queda, ficou afetado, numa cadeira de rodas. Ninguém teve coragem de lhe dizer que ele já não era o chefe do governo e que até tinham designado Marcelo Caetano como chefe de governo. Pessoa que ele, Salazar, detestava. Quando diz que isto é ridículo, menciona o fato de não se ter dito que ele já não... E que o Marcelo Caetano é que era quem dirigia o governo. Iam lá alguns ministros ou ex-ministros, mas aparentando ser ministros, apresentar cumprimentos e Vossa Excelência, e o que é que nos diz disto? Morreu em 1970. O enterro dele foi um circo, digo circo, uma palhaçada, de tal maneira que puseram a velar o cadáver, aquele desgraçado, coitado, moçambicano, chamado Gigante, mas na casa, e um outro que era conhecido como o homem mais pequeno de Portugal, um anão. Estavam os dois lado a lado, junto do féretro. Se isto não é circo, não sei o que é circo. O 4 de fevereiro mostrou a todos o caminho. Goa seguiu o caminho. A Índia. O PIGC seguiu o caminho. E nós também. Mas, no nosso caso, eu lembro que em janeiro de 62 reunimos-nos em Paris, alguns que tinham fugido, estava Chissano, estava Mocumbi, estava o Fernando Ganhão, estava eu, com Mondlane. Marcelino. Dissemos, não queremos ver repetir a história de Angola, em que uns e outros se matam. Não estão a combater o colonialismo português. A UPA, mais tarde a FNLA, é um instrumento do Mobutu que quer controlar Angola. A UPA mata angolanos que não são daquela região. Não é os colonos, os brancos. Angolanos. Não queremos isso. Precisamos de unidade nacional, o fim do racismo, o fim do regionalismo, o fim de qualquer discriminação religiosa e o localismo. E eles disseram que sim, vamos lutar por isso. Em 25 de junho, em Dar es Salaam, foi assinado o acordo. O NAMO, MANO, o NAMI. Chissano foi enviado por nós, que estávamos a estar cá fora, para assistir ao ato da assinatura da unidade, da fusão e do fim dos partidos. Nós somos aqueles que fizeram o 25 de julho. Em setembro, enviamos o Mocumbi para o primeiro congresso da Frelimo. Muitos daqueles que assinaram, os Guambes e companhia, rapidamente desertaram, criaram 1000 partidos, ainda bem que desertaram, só nos iam criar problemas. Foi bom assim. Então, criaram partidos, que duravam umas semanas, uns meses, que eram financiados por este ou por aquele ou por aquele outro, e tão depressa apareciam como, e conseguimos continuar até à vitória final. Angola mostrou-nos o caminho, há 55 anos atrás, e temos que dizer obrigado Angola, obrigado Mpalha, obrigado pela vossa coragem. Bem, assim relembramos o 4 de fevereiro, a história de Angola. Sérgio, seguimos para o próximo tema, vamos falar sobre a sessão do Comitê Central. Parece que haviam grandes expectativas em relação a esta sessão do Comitê Central. Uma das expectativas que mais se comentava era se o secretário-geral Eliseu Machava caía ou não. Fato que não veio acontecer. Era ou não de se esperar? Selma, o sensacionalismo
pode vender jornais. Esta sessão era uma sessão extraordinária. E as sessões extraordinárias só discutem os pontos da agenda. Acontecia que o ponto da agenda era a substituição dos membros do Comitê Central, desculpe, do Secretariado, sim, que tinham incompatibilidades que haviam sido definidas previamente. Incompatibilidade, ser membro do Secretariado e deputado. Ou toma conta de uma coisa ou toma conta de outra. Não pode ocupar-se com dois chapéus de duas tarefas tão importantes. Estava claro e explícito. Discutiu-se tudo, que se ia pôr um novo secretário-geral, que se ia mudar a comissão política. Eu li coisas disso. Não está na convocatória. É uma sessão extraordinária. E a sessão extraordinária, estatutariamente, que seja na frente, que seja numa empresa, que seja numa organização, só discute os assuntos que estão agendados para a sessão extraordinária. Ora, eu penso que o Partido Frelimo não tem culpa, e ninguém tem culpa, das especulações, das historietas que se construíram. Pessoalmente, ainda hoje estive com o camarada Eliseu Machado, que felizmente está de boa saúde, estivemos a tratar alguns assuntos. Bom, em nenhum momento foi questão de substituir Eliseu Machado. Mas olhando para aquilo que foi a mensagem do chefe de Estado, Filipe Nyusi, de tornar o secretariado mais profissional e dinâmico, será que os elementos que saíram, de alguma forma, eram o obstáculo para esta falta de profissionalismo e dinamismo? De algum modo, sim. Vamos dizer, se eu tenho duas tarefas que me ocupam a tempo pleno, há uma que é sacrificada. Havia deputados, que eram membros do secretariado, que inclusivamente até presidiam comissões da Assembleia da República. Como é que vais fazer isso? Não faz sentido. Foi por isso que houve uma diretiva anterior, não foi por causa desta sessão, já havia a diretiva, sim, que havia incompatibilidade. E agora pôs as coisas consoante haviam sido previamente, e há já bons meses, há bons anos, determinadas. Agora, quem quis especular, por favor, todos têm o direito. Ainda, uma das questões também que sempre se discutiu é que Nyusi precisava de um secretariado e uma comissão política feitos à sua imagem. Olhando para esta nova composição, em que apenas Eliseu Machado e Aida Libombo vêm da direção de Armando Guebuza, pode-se ou não dizer que este novo secretariado é também, ou não a imagem de Filipe Nyusi? Vem também da época de Guebuza a camarada Esperança Bias. Eu não penso que se podem fazer órgãos eficientes numa empresa, num partido, à imagem e semelhança do chefe. Não é possível. Não existe. Não existe. Ou então, crias uma direção de lambe-botas. Não era isso que estávamos a precisar. Não era isso que o Nyusi queria. Queria um secretariado que fosse eficiente e que se ocupasse das tarefas que deve se ocupar. Quer uma Assembleia da República que seja eficiente e que se ocupe das tarefas que lhe incumbem. Portanto, não é necessariamente que seja a sua imagem. Não. Eu penso que não era a preocupação dele. Penso que não era a preocupação dele. Em nenhum momento ele manifestou, direto ou indiretamente, essa intenção. Em todos os momentos disse, temos que fazer isto, porque é uma diretiva que temos que cumprir. É uma norma. Alguns dos membros que entram agora para o secretariado são obrigados a deixar o Parlamento, para onde tinham sido eleitos por vontade popular. É legítimo que um deputado eleito pelo povo abandone o seu cargo para uma função política? É legítimo que ele se ocupe
do seu trabalho. E como eu lhe disse... Quer dizer que o deputado é eleito pelo povo. Bom, é eleito pelo povo. Ninguém lhe disse para ele deixar de ser deputado. Ninguém lhe disse para ele deixar de ser deputado. Disse, olha, não pode ser deputado e membro do secretariado, que são tarefas a tempo pleno. Então eles saíram de membros do secretariado, não saíram da Assembleia da República. Que eu me lembro, quem saiu da Assembleia da República, mas por outras razões, foi Manuel Tomé e a Luísa Diogo, porque estavam em funções executivas em empresas e que entendiam que eticamente não era correto estar a dirigir um banco, estar a dirigir uma grande empresa e ser deputado. Porque então não se sabia se estava a ser porta-voz da empresa, do banco ou dos interesses populares. Olhando para o perfil destes novos membros do secretariado, o que é que se pode esperar? Bom, devemos desejar que trabalhem com seriedade. Quase todos são bastante jovens, o que é magnífico. Tem uma história bonita atrás, o que mostra que serão capazes de cumprir a tarefa. E vamos ser honestos, Selma. Não é o momento de metermos nos órgãos de direção pessoas de 70, 80, 90 anos. Não faz sentido. Temos que ter gente de 40, 50. É isso que garante o futuro. Vamos dizer, falamos da geração do 8 de março. Isto é gente da geração do 8 de março, que é a segunda leva fundamental do nosso país. E que vão permitir que depois apareça uma terceira, uma quarta leva. Eu lembro-me que havia uma piada entre nós, nos tempos do Partido Comunista da União Soviética e do Brezhnev, em que nós víamos o bureau político do Partido Comunista da União Soviética reúne-se na sala de reanimação. Estava tudo completamente escaqueirado. Os nossos amigos chineses souberam tirar a lição e fixaram limites de idade para estar nos órgãos de direção. Porque tens de ter as condições, não só intelectuais, mas físicas, para cumprir a tarefa. Vamos olhar um pouco para aquilo que é o novo alinhamento das figuras na composição da Comissão Política, em que já não temos Armando Guebuza e ressalta a imagem de Alberto Chipande, mesmo na linha da frente. Tendo em conta que durante muito tempo foi dito que Chipande é o homem forte por detrás de Filipe Nyusi, será que esta nova composição vem a confirmar ou é uma mera coincidência? É pura especulação. Chipande apoiou o Nyusi, como outros apoiaram o Nyusi, como eu próprio apoiei o Nyusi. E eu não penso que o Nyusi seja um fantoche de Chipande, de mim ou de todos aqueles que o apoiaram. Nyusi é uma pessoa honrada, e uma pessoa digna, e uma pessoa que pensa, e uma pessoa que sabe respeitar os outros, que está pronto a ouvir os outros. Tenho muitos casos. Há companheiros que estão muito idosos, quase não saem de casa. Eu conheço 2, 3 casos em que ele espontaneamente pediu para ir à casa deles, para visitar, para cumprimentá-los, para vê-los, para saber que são respeitados. Isto é um ato de grandeza que mostra muita humildade da pessoa. Penso que Nyusi não está à procura de lambotas, está à procura de cumprir bem as tarefas. Um outro tema que marca a atualidade... E mais, não foi tocada a Comissão Política. Sim. A Comissão Política, quem pode tocar, é uma sessão normal do Comitê Central ou o Congresso, que em princípio é no próximo ano. Pois. Vamos agora falar do Congresso da OMM, o 4º Congresso da OMM que está a acontecer na Matola, terá duração de 4 dias. Lembrar só que o braço feminino da Frelimo foi fundado a 16 de março
de 1973 e tem, na verdade, um grande poder de mobilização. Sérgio Vieira, o que é que se pode esperar deste Congresso, tendo em conta este poder que o braço feminino tem de mobilização? Eu assisti à fundação da OMM em Tunduro, em 73. O hino da OMM define as tarefas. Nós temos que assumir que a luta contra o assédio sexual, contra a violência doméstica, contra a violação, contra a discriminação da mulher nos locais de trabalho, a poligamia, são males que assolam. E temos que ser sérios nesses combates. E haverá outros. Mas temos que ser sérios nesses combates. E nem sempre a OMM, nos últimos tempos, soube estar na vanguarda desses combates. Talvez por oportunismo, talvez porque, se calhar isso nas eleições faz-nos perder votos. Desculpa. Ser honesto não faz perder votos. Lutar pelo bem de todos não faz perder votos. Capitular perante interesses imediatos e obscuros faz perder votos. Bom, vamos ver os resultados do Congresso, as resoluções que vão ser tomadas, os órgãos que vão sair e como é que eles vão agir. Neste momento estamos a meio, ainda. Mas que desafios poderá ter o braço feminino exatamente para rejuvenescer o Partido Frelimo? Bom, há muitas mulheres na direção do Partido Frelimo, que seja no Comitê Central, que seja no Secretariado do Comitê Central, que seja na Comissão Política, que seja nos secretariados provinciais, nos comitês provinciais. Há muitas mulheres. É preciso que elas sejam ativas e se façam ouvir. E saibam exigir. Só devido ao respeito, saibam bater com a mão na mesa. A cobardia não leva a parte nenhuma. Um outro assunto que marca também a atualidade é o seu artigo de opinião, que escreveu para o jornal O País, Carta a Muitos Amigos. E fala esta semana sobre tormentas em 2016. Sérgio Vieira, o que é que exatamente quis transmitir neste artigo? Várias coisas, Selma. Começamos um ano e não há nenhuma muralha que isola Moçambique do mundo. No final do ano passado, várias vezes a China suspendeu a Bolsa de Valores. A Arábia Saudita, pela primeira vez na história, aprovou um orçamento com um déficit de 173 mil milhões de dólares. O Deutsche Bank teve um déficit no ano 2015. Assistimos a falências de bancos em toda a parte. Portugal, em Espanha. Em Portugal, o Espírito Santo, o Banif. Quer dizer, nós não temos uma muralha que nos isole disso. A baixa brutal dos preços do petróleo comprometeram países amigos nossos, a Argélia, Angola, para mencionar estes casos. As ditas pretensas primaveras árabes já destruíram o Afeganistão, o Iraque, o Egito, a Líbia. As armas que alimentaram o Boko Haram e Gaddafi sempre esteve contra os fundamentalistas e os clandestinos, foram para o Boko Haram. Estamos a assistir. Bom, a Rússia interveio para travar a destruição da Síria. E ainda bem que o fez. Mas estamos numa situação internacional extremamente complexa. E agora apareceu uma nova epidemia, o Zika, que faz nascer fetos, bebés, praticamente sem cérebro.
dizem que é um mosquito, mas também se transmite numa relação sexual. Sim. Bom, quais são as paredes, as muralhas que nós temos contra tudo isso? O ministro Malayane declarou que tinha encontrado os cofres vazios. Sabemos das escandaleiras que houve e das perguntas que fazemos sobre hematume e outras coisas. Nós não temos nenhuma muralha. Vemos como é que está a situação do Rand e da África do Sul, a situação do Kwacha. Bom, o ZIM dólar já desapareceu. Essencialmente fala aqui dos preços das passagens aéreas, fala também da qualidade de serviços e até das refeições. Toca muito na questão das linhas aéreas de Moçambique. Qual é o grande problema? Bom, primeiro, agora foi nomeado um novo PCA. As linhas aéreas eram impecáveis. Enquanto gente que percebia de aviação, lembro-me do Viegas, lembro-me do João Abreu e outros, estavam lá. Depois começaram a nomear os afilhados e os amigos. Aquilo foi abaixo. Meter-se num voo noturno da LAM é meter-se num pesadelo. Dizem que o avião chega a Maputo às 9 horas, vai chegar às 4 da manhã. Quereres meter carga perecível, por exemplo, Tete mandava muitos cabritos para aqui. Já não tem medo de meter, porque aparecem os aviões pequeninos. No último voo que eu fiz, semana passada, o comandante do avião, um Q400, aquele turbo-hélice, falava para nós em inglês. Onde é que estão tantos pilotos moçambicanos que nós formamos? Que até pilotavam os Boeings, chegaram a pilotar o DC-10 e isso tudo. Onde é que foi parar essa gente toda? As refeições são péssimas. Se apanhas um avião de manhã, o mata-bicho ou é frango ou é omelete. E é sempre o mesmo frango e a mesma omelete. Agora, na semana passada, quando eu vim para cá, a casa de banho não tinha água. E era um avião pequeno. Estava cheio, não cabia uma agulha. As cadeiras, que a gente pode reclinar, não funcionavam. As mesas retráteis não eram retráteis. Estava sentado ao meu lado até o governador de Tete e do outro lado do corredor estava o Paulo Muxanga, da HCB. Todos nós somos vítimas dessa péssima qualidade do serviço. E mais, quais são os preços da lã? Pois diz que é mais barato ir a Joanesburgo Desculpa, do que de Tete a Malawi. se eu pegar a Qatar, aqui em Maputo, eu vou para qualquer ponto da Europa, pagando menos do que pago para ir a Pemba ou a Tete. Por onde é que vai o dinheiro? Por que é que nós temos preços tão elevados? Como é que custa mais barato entrares aqui num voo da Qatar ou da Etiópia, diretos, e ires para a Europa, do que ires a Climane, a Nampula, a Lixinga, a Tete, a Pemba? Mas, o que é que se passa? Dê-nos uma explicação. Conheço o António Abreu, que foi agora designado PCA da LAM. Ele tinha terminado o mandato de vice-governador do banco e foi designado agora PCA da LAM. Espero que o António Abreu, que é uma pessoa que eu conheço e respeito, consiga pôr um pouco de ordem naquela casa que precisa de muita ordem. Mesmo para encerrarmos, vamos falar sobre qualidade de ensino. O ano letivo de 2016 iniciou. Do seu ponto de vista, Sérgio Vieira, qual é o atual estágio da educação no país? Olha, Selma, nós começamos no topo. Um estudante nosso saía para fora e no que dizia respeito à matemática, à física, à química,
as ciências naturais, em qualquer parte do mundo era respeitado. Estava no topo da gama. Depois começamos a entrar em reformas e reforminhas e reformetas, porque o FMI, porque o Banco Mundial, porque a CEE, porque em Portugal. Hoje, uma pessoa que faz a 12ª classe e quer entrar na Faculdade de Letras em português, não é capaz de fazer 3 parágrafos sem 10 erros de ortografia e sintaxe. Quer entrar numa faculdade científica, é incapaz de mentalmente fazer uma conta de multiplicar, dividir, uma fração. Então, há uma destruição. Há um declínio. Dizem-nos, agora é proibido entrar com celulares nas salas de aulas. Sim. Mas já houve o escândalo de, pelo celular, fazer o ponto. Já houve o escândalo de professores, porque mal pagos e pessimamente pagos, venderem pontos, venderem notas. Dia a dia nos jornais, que o livro de distribuição gratuita, está à venda aí. Já não é a primeira vez. Bah, todos os anos repete-se a cena. Quem é que põe esses livros cá fora? Porquê é que não prendem a pessoa que está a vender o livro e dizem quem é que te entregou os livros? Vamos prender esse que vendeu que te entregou os livros. De modo que estamos a formar pessoas que têm um diploma e não sabem nem sabem fazer. Estamos a formar parasitas diplomados. É perigoso para o futuro do país. O recurso principal que um país pode ter não é o petróleo, não é o ouro, não são os diamantes, não é nada disso. É o saber e o saber fazer. Uma última questão, mas forma muito rápida. A passagem automática é uma mais-valia ou é um problema que vem agravar ainda mais a questão da qualidade de ensino? A passagem automática pode ser correta se houver critérios muito sérios. Se houver critérios muito sérios. Se houver um controle efetivo de que é que significaram as notas que garantiram que o aluno estivesse com a média de 14 ou 15 para fazer a passagem automática. Okay. Não havendo esses critérios sérios, bom, é uma vigarice como outra qualquer. Sérgio, muito obrigada por ter estado cá. Foi um prazer imenso recebê-lo. E até uma próxima. Muito obrigado, Selma. Muito obrigado, seus telespectadores. Boa noite. Assim foi o espaço de comentários com Sérgio Vieira.